Escândalo e controvérsia têm sido associados a todas as religiões, mas parece que o chá continua derramando do Vaticano. As muralhas desta poderosa cidade têm mantido muita coisa escondida do mundo, mas algumas histórias ainda se contorcem e causam estragos ao redor do globo. A cidade do Vaticano é um estado eclesiástico, famoso por ser a sede da Igreja Católica Romana. É um enclave dentro de Roma e está situado na margem oeste do rio Tíber. Se você olhar para o mapa de Roma, você ficará surpreso por haver um pequeno país dentro desta cidade extraordinária. É o lar da Santa Sé e também a menor nação-estado totalmente independente do mundo. O Vaticano cobre apenas uma área de 490 quilômetros e sua população total é de 453 pessoas. Esta formidável cidade histórica e espiritual é tão poderosa quanto sagrada. Ninguém deve subestimar a influência do Vaticano, apesar de seu tamanho e população incrivelmente pequenos. Por um tempo, o mundo vem suspeitando que por trás de toda a extravagância, poder e influência desta cidade, há algo sinistro. O Vaticano tem estado sentado em um tesouro de segredos sombrios que estão lentamente começando a se revelar. Houveram muitos incidentes inquietantes no passado da nação que precisam ser tratados. Hoje, nós vamos contar para vocês tudo sobre os terríveis segredos que esta esplêndida e prestigiosa nação está escondendo. Então certifique-se de ficar por aqui até o final. Número 1. O julgamento dos mortos. Uma das provas mais estranhas da história da humanidade foi realizada no Vaticano. É um incidente que provou como algumas figuras religiosas podem ser excêntricas e mesquinhas. O julgamento é chamado de Sínodo dos Cadáveres. Este foi um julgamento eclesiástico conduzido na Basílica de São João de Latrão, e a pessoa que foi julgada era um homem comum. Foi o Papa Formoso. No ano 897, o Papa Estevão, o sexto que se tornou Papa depois de Formoso, propôs este julgamento. Este foi um período incerto na longa e gloriosa história da cidade. Uma rápida sucessão de pontífices ocorreu durante este tempo. Apenas entre 872 e 996, mais de 20 papas foram nomeados. O Papa Formoso tinha sido acusado de perjúrio, adesão ilegal ao papado. Ele também foi acusado de governar sobre 2 lugares de cada vez. Mas estas acusações não foram feitas quando ele era Papa. Na verdade, estas vieram quase 7 meses depois da sua morte. Por ordem do Papa Estevão VI, o corpo de Formoso foi exumado de sua tumba. Ele foi levado aos tribunais papais e foi apoiado em um trono. Porque o Papa morto não podia falar por si mesmo, um diácono foi nomeado para fazê-lo por ele. E como esperado, Formoso foi considerado culpado. Seu corpo foi despojado de suas vestes papais e os 3 dedos da mão direita de Formoso, que usou para as bênçãos, foram cortados pelo próprio Estevão. Os atos e a ordenação pelo Papa morto também foram invalidados. Seu corpo foi então reenterrado em um cemitério para estrangeiros. Mas mesmo isso não o satisfez, que tinha o corpo desenterrado novamente e jogado no rio Tíber, com o peso amarrado a ele. Muitos acreditavam que isso era apenas vingança servida friamente pelo Papa Estevão, que estava infeliz com Formoso quando ele convidou Arnulfo da Caríntia para se tornar imperador e traiu Lambert de Spoleto. Algumas das pessoas mais tarde relataram que o corpo do Papa Formoso foi levado para as margens do rio Tibre. A população romana não estava feliz com este julgamento vingativo e mesquinho e eles se voltaram contra o Papa Estevão. Logo, uma revolta pública irrompeu e Estevão foi preso. Mais tarde, no ano de 897, ele foi estrangulado até a morte. Número 2. Exército exorcista. Ciência e psicologia podem dizer o que quiserem. A Igreja Católica Romana tem uma mente própria. A maioria de nós conhece exorcismos de filmes de terror, mas na verdade era um ritual muito comum realizado durante a Idade Média. Naquela época, as pessoas não estavam cientes de doenças psiquiátricas nem entendiam o conceito de bem-estar mental. Mas acredite ou não, a tradição ainda está viva nesta era de neurociência e psicologia avançadas. A Igreja Católica é uma defensora e praticante aberta e inflexível dos exorcismos ainda hoje. O exorcista-chefe, o padre Gabriele Amorth, que faleceu em 2016, é relatado que só ele realizou cerca de 130 mil exorcismos em sua vida. Em 2018, a BBC informou que a cidade do Vaticano recebeu cerca de 250 padres para frequentar a escola anual de exorcismo. A igreja realmente acha que os bens demoníacos aumentaram acentuadamente nos últimos anos, e o próprio Papa Francisco aconselhou as pessoas a procurar exorcistas se eles estivessem sofrendo de distúrbios espirituais. Algumas pessoas acham que o Papa Francisco também faz exorcismos. Em 2013, houve um rumor de que ele fez um em público, em um homem em cadeira de rodas. Os exorcismos são considerados sensacionalistas e abusivos, mas isso não impede a igreja de realizá-los. Os papas realizaram muitos exorcismos na década anterior. O padre Amorth narrou um relato do Papa João Paulo II que tentou expulsar um demônio de uma mulher.
Ela tinha sido levada até ele gritando como uma maníaca, enquanto a baba saía da sua boca. O Papa não teve sucesso em libertá-la do vil demônio, então o padre Amorth teve que intervir e terminar o trabalho. De acordo com Amorth, ele viu a mulher subindo a parede como se a gravidade não existisse. A igreja realmente não se importa com o que o mundo e os cientistas pensam. Eles têm realizado centenas de milhares de exorcismos e planejam continuar com eles no futuro. Número 3. Os Segredos de Fátima. A sensacional história sobre os 3 segredos de Fátima vieram à tona em 1917. Estes não são mais segredos como o mundo inteiro sabe sobre eles, mas o Vaticano ainda não tem muito a dizer sobre estas visões e profecias apocalípticas. Destes, o terceiro segredo recebeu significativamente mais atenção por parte das massas católicas. Estes segredos foram, na verdade, profecias abençoadas para 3 jovens pastores portugueses. Foram revelados por uma aparição mariana que agora é chamada de Nossa Senhora de Fátima. Lúcia Santos e seus primos Jacinta e Francisco foram os 3 jovens pastores portugueses que relataram terem sido visitados pela Virgem Maria um total de 6 vezes entre maio e outubro de 1917. Entre eles, Lúcia foi quem revelou estes segredos a todos quanto o bispo local a aconselhou a fazer isso. As pessoas não foram imediatamente convencidas disso, pois não havia provas. Mas em outubro de 1917, quando ocorreu a aparição final de Fátima, a Virgem Maria realizou uma dança do sol. Isto foi testemunhado por todos os presentes, incluindo os repórteres, que escreveram muitos artigos sobre este estranho evento nos jornais. As crianças realmente deveriam manter estas profecias em segredo, mas depois de quase 20 anos, Lúcia decidiu escrever os 2 primeiros segredos. Ela ainda tinha dúvidas sobre revelar o terceiro segredo, mas o bispo a convenceu a fazer isso. O primeiro segredo era um pouco como uma visão do inferno. Lúcia escreveu que todas as 3 crianças foram abençoadas com a visão do inferno pela Virgem Maria. Elas viram almas sofredoras e sua condição era tão lamentável que tiveram dificuldade em olhar para elas. O segundo segredo era uma visão, ou mais, como uma premonição sobre a Primeira Guerra Mundial. Foi mostrado às crianças como a guerra terminaria apenas para ser seguida por outra guerra. O terceiro segredo é o mais inquietante e não foi revelado como os 2 primeiros. Na verdade, Lúcia o escreveu como um pedaço de papel e o colocou dentro de um envelope selado. Ela então instruiu que isto não deveria ser aberto antes de 1960. A carta foi aberta em 1960, mas seu conteúdo só foi visto para o público seletivo e mantido escondido do público até o ano 2000. O terceiro segredo é uma visão da tentativa de assassinato de 1981 do Papa João Paulo II. A profecia descreve o bispo vestindo um vestido branco enquanto ele se encaminha para uma cruz. Ele é visto lutando para chegar a ela como cadáveres de muitos milhares de mártires que o cercam. Mas depois que ele chega à cruz instalada no topo de uma montagem, ele é morto por balas e flechas. 2 anjos de pé sob cada braço da cruz também foram descritos por Lúcia. Este, no entanto, não pode ser todo o terceiro segredo, pois muitas pessoas acreditam que todo o conteúdo desta carta de Lúcia não foi tornado público e o Vaticano ainda a mantém em segredo. Número 4. O Vaticano e os nazistas. Outro dos segredos sujos do Vaticano é o envolvimento deles com os nazistas. Não é segredo que o Vaticano simplesmente permaneceu em silêncio e viu Hitler e seu exército nazista cometerem crimes desumanos e atrocidades durante a Guerra Mundial. Eles desconsideraram completamente a perseguição aos judeus sob o regime opressivo. Mas quando a Segunda Guerra Mundial terminou e os nazistas foram derrotados, o Vaticano também forneceu milhares de criminosos de guerra e soldados nazistas passagens seguras. Estes soldados fugiram para a América do Sul através de passagens que agora são chamadas de linhas de rato. Não era um sistema inteiramente organizado. Ao invés disso, foi um tipo de colaboração na qual múltiplas instituições tomaram parte para ajudar os nazistas a fugir e evitar a responsabilização depois que a guerra acabou. Milhares de soldados nazistas fugiram da Europa com a ajuda da Igreja Católica. Alguns nomes notáveis incluem Franz Stanger, o autor de assassinatos em massa em campos de concentração, Adolf Eichmann, Joseph Mengele, Klaus Barbie, Walter Rauff e muitos outros. Um pesquisador de Harvard chamado Gerald Steincher escreveu em seu livro que muitos membros da Cruz Vermelha tinham um lugar confortável para os nazistas e eles lhes forneceram documentos de viagem para escapar. O Vaticano ajudou muitos fugitivos nazistas, apesar de conhecer as brutalidades cometidas. Os documentos relacionados a essa missão salvadora nazista ainda estão escondidos nos arquivos do Vaticano. Os pesquisadores estão, no entanto, tentando obter acesso a isso. Número 5. A tragédia ruandesa. Em 2017, o Papa Francisco fez notícia ao oferecer oficialmente um pedido de desculpas às vítimas do infame genocídio ruandês. Apesar de tentar reprimir este segredo, o Vaticano não foi capaz de evitar a responsabilidade por isto. É um fato conhecido que muitos membros da Igreja Católica participaram da limpeza étnica de Ruanda em 1994.
Ao invés de tentar salvar o grupo étnico Tutsi vitimizado, os padres, freiras e outros membros do clero só pioraram as coisas para eles. Mais de 800 mil Tutsis e Hutus moderados foram assassinados por extremistas Houthi entre os meses de abril e junho de 1994. O presidente ruandês desencadeou esta violência. Ele era um Hutu e, quando seu avião foi abatido, a mídia nacional e a guarda presidencial começaram a propaganda contra os Tutsis. Tanto os cidadãos quanto a inteira Henwi mataram os pobres Tutsis. Na verdade, muitos Hutus foram forçados a matar seus amigos e vizinhos Tutsis. Milhares de Tutsis procuraram refúgio nas igrejas, mas foram mortos pela assistência dos membros do clero. Em agosto de 1994, cerca de 5 mil pessoas foram assassinadas na Igreja Católica de Itarama. Outro padre, chamado Padre Athanase Seromba, ordenou que sua igreja fosse demolida com 2 mil refugiados Tutsi dentro. O padre Venceslas Munyeshiaka foi acusado pelo Tribunal Criminal Internacional de Ruanda por elaborar listas do povo Tutsi por assassinato. Especialistas acreditam que a igreja era parcial aos Hutus e os apoiou no genocídio. Número 6. O Livro de Feitiços de Satanás. Entre as centenas de milhares de arquivos secretos do Vaticano, há um livro sinistro e assustador que eles não querem que ninguém acesse. Ele é considerado o livro de feitiços mais perigoso da história humana. O nome deste livro é Le Grand Grimoire e foi escrito por volta de 1520. O autor deste livro assustador foi uma figura apócrifa chamada Honorius of Thebes. Muitos acreditam que este homem foi possuído por Satanás. O Grande Grimório é escrito em hebraico, bíblico ou aramaico. O livro foi descoberto no túmulo do rei Salomão em 1750. De acordo com a lenda, o Grande Grimório também é chamado de Dragão Vermelho. É um dos livros de ocultismo mais poderosos do mundo inteiro. Há instruções sobre como criar talismãs mágicos, amuletos, maneiras de conjurar feitiços que farão você ganhar loterias e também muitas maneiras de se comunicar com espíritos dos mortos e demônios. Mas o feitiço mais aterrador deste livro histórico é o método para invocar o próprio Lúcifer. Há também instruções sobre como você pode fazer um acordo com ele. Há muitas cópias deste livro nefasto por aí, mas especialistas acham que elas são falsas ou modificadas. Portanto, os feitiços nestes não funcionam. Mas os crentes acham que mesmo estas versões têm algum tipo de poder e influência. O manuscrito original, no entanto, é de propriedade da Igreja Católica, e além deles, ninguém sabe de seu paradeiro. Número 7. WikiLeaks. Também chamado de vazamentos no Vaticano, estes escândalos tomaram o mundo de assalto. É quase como o WikiLeaks, mas para a maior igreja do mundo. Em 2012, muitos documentos expondo alguns relatos terríveis de corrupção no Vaticano foram vazados para o público. Tudo começou com um programa de televisão chamado Untouchables. Isso foi seguido por um livro intitulado Sua Santidade, The Secret Papers of Benedict XVI. Ele foi escrito por Gianluigi Nuzzi e expôs algumas informações bastante controversas e confidenciais também. Estes foram memorandos e cartas entre o Papa Bento XVI e seu secretário pessoal. Muita coisa foi trazida à luz sobre as finanças do Papa e os subornos tirados pelo Vaticano de pessoas que queriam uma audiência com ele. Um extenso esquema de corrupção também foi desvendado em cartas ao arcebispo Carlo Maria Vigano. Descobriu-se que a Santa Sé tinha perdido milhões de dólares em preços de contrato inflacionados. Estes documentos também expuseram as lutas de poder no Vaticano. A cidade acabou sendo um foco de inveja, esquemas políticos e lutas de facção. Houve também um documento que revelou que o cardeal Paolo Romeu previu que o Papa estaria morto dentro de 12 horas. Além das discrepâncias financeiras e da inimizade profissional, estes vazamentos do Vaticano também revelaram um escândalo envolvendo os membros do clero homossexual. Eles estavam aparentemente sendo chantageados por pessoas de fora. A principal razão pela qual estes documentos vazados causaram frenesi foi que a informação neles contida era bastante precisa. Embora o Papa Bento XVI tenha refutado essas informações e as tenha chamado de rumores exagerados, uma reunião urgente de todos os altos funcionários do Vaticano foi convocada, e depois de alguns meses de investigação, 2 assistentes do Vaticano foram considerados culpados de vazar a informação. Um deles era Paolo Gabrielli, o mordomo pessoal do Papa Bento XVI, e o outro Claudio Schiarpelletti, um especialista em informática na Secretaria do Estado. O dano que eles causaram foi monumental, mas apesar disso o Papa os indultou. Número 8. O obelisco do Vaticano foi roubado. Quem não conhece o obelisco gigante no centro da Praça de São Pedro? Se você olhar mais de perto, o obelisco se parece exatamente com o encontrado no Egito. Bem, este também é egípcio e foi roubado do Egito pelos romanos antigos. É bastante irônico que eles tenham mostrado um obelisco roubado no centro do Vaticano. Este tem cerca de 4.500 anos de idade, o que significa que é 1.500 anos mais velho do que a cidade de Roma. Também é chamado de obelisco de Calígula,
pois Calígula o tirou de Alexandria em 37 d.C. Ele queria colocá-lo no Circo Calígula, conhecido como o Circo de Nero, onde corridas de carruagem e muitas execuções ocorreram. Aqui foi onde o primeiro pobre São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em 64 d.C. O obelisco foi mais tarde movido para sua localização atual. É o único obelisco que ainda está de pé desde o tempo dos romanos antigos. Muito não se sabe sobre o obelisco, os especialistas nem mesmo sabem qual faraó ordenou sua construção, mas muitos afirmam que é bastante perturbador que uma relíquia roubada tenha sido feita um monumento de assinatura na cidade do cristianismo. Número 9. Jesus foi casado? Não é segredo que o mundo sabe muito sobre a morte de Jesus, mas não há praticamente nenhuma informação sobre sua vida. Por algumas décadas, tem havido rumores de que ele viveu sua vida como qualquer homem comum. Há alegadas evidências textuais provando que Jesus foi casado com Maria Madalena. Este manuscrito é do século VI. Ele foi originalmente escrito no antigo Siríaco, mas foi traduzido para o grego. Enquanto a tradução estava em andamento, esta história de Jesus Cristo se casando com Maria Madalena foi descoberta. Isto não foi mencionado na Bíblia. Há relatos detalhados do seu nascimento e morte na Bíblia, mas muito pouco se sabe sobre os 30 anos em que ele esteve vivo. O manuscrito é chamado de Evangelho Perdido e retrata Jesus como uma pessoa normal que se apaixonou, casou com Maria Madalena e teve filhos com ela. Isto não foi levado de ânimo leve pela igreja, pois é um achado bastante controverso. Muitos pensam que o manuscrito não é uma fonte confiável. É um livro real da Biblioteca Britânica, mas ninguém sabe de onde ele veio, quando foi escrito ou quem o escreveu. O Evangelho Perdido também diz que Maria Madalena era filha de Deus e uma corredentora da humanidade. O manuscrito enfatiza que ela pode ter sido igualmente importante como Jesus, mas isso certamente é uma visão inaceitável para o Vaticano. Eles têm trabalhado muito para apresentar Jesus como um homem branco e também poderoso. Número 10. A Corte Secreta. O sistema de justiça católica tem uma mente própria. Certos crimes são considerados extremamente ruins pelo Vaticano e, para investigar esses crimes, eles têm um tribunal especial. Este esquadrão de elite de bispos julga as pessoas acusadas destes crimes hediondos. Este painel é chamado de Penitenciária Apostólica ou Tribunal de Consciência. Ele foi fundado pelo Papa Alexandre III em 1179, mas até 2009 ninguém sabia que este tribunal existia. O tribunal ouve casos sobre pecados que são tão terríveis que somente o Papa pode perdoar os perpetradores. Sacerdotes regulares podem lidar com crimes como genocídio, então isso significa que os crimes que vão perante o Papa devem ser ainda piores. Bem, não necessariamente. Os crimes que podem levar você a ser julgado pela penitenciária apostólica incluem tentar assassinar o Papa, expor a identidade ou o pecado de alguém que confessou, padres envolvidos em atividade sexual, aborto e muito mais. Estranhamente, cuspir uma hóstia de comunhão também é considerado um ato digno de julgamento por este tribunal. O Papa age como o chefe deste painel, e ele é o único que pode considerar a absolvição. Os casos neste tribunal são ouvidos em particular sob falsas credenciais para proteger a identidade do acusado e porque a igreja acredita que se trata de uma questão de consciência. Ninguém sabe que tipo de crimes ou criminosos foram julgados perante este tribunal e se eles foram punidos ou perdoados. Número 11. Transcrições de Cavaleiros dos Templários. Entre os documentos secretos guardados nos arquivos do Vaticano, há um pergaminho amarelo com um belo roteiro preto que traz respostas a muitas perguntas feitas por historiadores. É o documento oficial da corte, que revela os detalhes dos infames julgamentos dos templários do século XIV sobre a suspeita de heresia. Esta ordem de guerreiros cristãos traça seu início no Reino Latino de Jerusalém, quando 9 cavaleiros receberam a tarefa de proteger os peregrinos nas estradas de Jerusalém, sob os auspícios do rei Balduíno II e do patriarca Warmond. A Ordem dos Guerreiros foi perseguida pelo rei Filipe IV da França, que desconfiava de sua crescente riqueza e influência. Foi o Papa Clemente quem iniciou uma investigação e enviou muitos cavaleiros a julgamento. Alguns acabaram sendo indultados pelo Papa. O nome completo da ordem era Pobres Cavaleiros Soldados de Cristo e do Templo de Salomão. Os cavaleiros tinham se tornado uma força de elite nas cruzadas e eram conhecidos por sua propensão a não se retirarem ou se renderem. Foram suas regras de sigilo, seu privilégio, poder e riqueza que levaram o rei a acusá-los. Isso eventualmente levou à sua destruição. O líder templário mestre Jacques de Molay foi preso sob a acusação de heresia em 1307. Na França, muitos desses cavaleiros, juntamente com seu líder, foram queimados na fogueira, enquanto outros foram condenados à prisão perpétua. Julgamentos similares foram realizados em muitos lugares, depois da França, incluindo Inglaterra, Escócia, Irlanda, Alemanha, Espanha e Chipre. Número 12. Abuso de crianças.
A Igreja Católica tem sido bombardeada com milhares de denúncias de abuso sexual nos últimos anos. De cidades no interior da Austrália, escolas na Irlanda e várias cidades na América e no Canadá, alegações de crimes hediondos têm sido feitas contra os membros do clero. As acusações surgiram pela primeira vez nos Estados Unidos nos anos 80, mas os piores casos foram relatados na Irlanda e na Áustria nos anos 90. Naquela época, a Igreja não tinha uma política para proteger e assegurar o bem-estar das crianças. Ninguém era sequer obrigado a denunciar crimes contra as crianças à Igreja. Os líderes vêm pedindo desculpas há anos. Boston Globe, um jornal dos Estados Unidos, expôs o abuso infantil e exortou as vítimas a se manifestarem. Entre 2000 e 2010, a Diocese dos Estados Unidos teve que fazer numerosos acordos com as vítimas de abuso. Em 1995, o arcebispo de Viena renunciou devido às acusações. O jornal também revelou que, ao invés de responsabilizar os acusados, a Igreja começou a movê-los de um lado para o outro. Um relatório encomendado pela Igreja, emitido em 2004, revelou que pelo menos 4.000 padres haviam sido acusados de má conduta sexual nos últimos 50 anos. Eles tinham abusado de dezenas de milhares de vítimas, a maioria das quais eram jovens rapazes. O Papa Francisco prometeu em 2019 que os abusadores iriam receber a devida punição. Ele até realizou uma cúpula sem precedentes sobre pedofilia na Igreja e mudou as leis para criminalizar o abuso sexual. Mas isso não significa que o encobrimento tenha parado. Um inquérito recente revelou que cerca de 216 mil crianças na França sofreram abusos nas mãos de membros do clero desde os anos 50. A maioria das pessoas acha que a posição do Vaticano contra o abuso de crianças é meramente uma posição e a Cidade Sagrada não tomou nenhuma ação sólida contra os membros do clero criminosos. Número 13. Alienígenas. No século XVII, alguns documentos da Biblioteca do Vaticano foram fechados para pessoas de fora sob a ordem do Papa Paulo V. Não foi até 1881 que os pesquisadores voltaram a ter acesso a eles. Entre todas as especulações, havia um rumor tênue que estes documentos poderiam conter evidências de vida extraterrestre e sua interação com a Igreja. Heinrich Ludwig, um professor russo, supostamente obteve acesso a estes arquivos. Estes documentos continham quase 12 séculos da história da Europa. Enquanto ele verificava estes documentos, ele se deparou com algumas coisas que pareciam suspeitas. Havia documentos descrevendo alienígenas e como eles haviam influenciado e interagido com civilizações antigas. Os documentos revelaram que todas as civilizações tiveram sua cota parte de contato com extraterrestres, especialmente os egípcios e maias. Heinrich também afirmou que encontrou registros de armas incrivelmente poderosas. Um texto supostamente revelou que as paredes da Babilônia foram derretidas usando uma arma que emanava quantidades inacreditáveis de calor e energia, quase como a moderna bomba nuclear. Enquanto estas são apenas reivindicações, Heinrich nunca conseguiu fornecer nenhuma evidência. É excitante assumir que nossos ancestrais podem ter estado em contato com alienígenas. O Vaticano, no entanto, nunca revelará se realmente existem ou não tais registros. Número 14. Papa Joan. As histórias de uma papa feminina já existem há algum tempo, mas ninguém pode dizer com certeza se elas são precisas ou não. Papa Joan foi uma mulher que supostamente governou o Vaticano como papa por alguns anos durante a Idade Média. Ela se tornou famosa no século XIII, quando seus contos se espalharam pelo continente. Por séculos acreditou-se que isto era verdade, mas os estudiosos agora pensam que esta era uma história falsa. Papa Joan tem sido descrito como uma mulher incrivelmente talentosa que entrou na igreja disfarçando-se de homem. Porque ela era inteligente, a Papa Joan subiu entre as fileiras muito rapidamente e foi logo declarada papa. Ninguém sabia que ela era uma mulher até que um dia ela acabou em um trabalho de parto durante uma procissão. Ela teria morrido após o parto. Até agora, os historiadores não sabem se ela foi morta ou apenas morreu por causas naturais. As procissões da igreja começaram evitando o local onde ela deu à luz e, eventualmente, o Vaticano a retirou da lista oficial de papas. Eles também estabeleceram um ritual para assegurar que quem se tornasse papa no futuro fosse definitivamente homem. De acordo com Martin de Opava, seu nome verdadeiro era John Anglicus de Mainz, e ela realmente entrou na igreja por causa de seu amante, mas os escritores católicos e protestantes do século XVI acham que ela era apenas uma personagem fictícia. Número 15. Chronovisor. O Chronovisor é supostamente um dispositivo que dá ao seu usuário a capacidade de ver através do tempo. Entre os anos 60 e 90, o padre Pellegrino Ernetti afirmou que ele ajudou na invenção de uma espécie de máquina do tempo chamada Chronovisor. Ele a usou para olhar para trás no tempo e ver a crucificação de Jesus Cristo. A existência desta máquina do tempo não foi provada até agora. Mas, em 2002, um livro escrito pelo padre François Brunet revelou muito sobre isto. Segundo o livro, o padre Pellegrino Ernetti era um monge beneditino.
e ele supostamente manteve o dispositivo em segredo até o início dos anos 60. Durante os 60 anos, ele confiou a Bruce e contou aos 12 cientistas, incluindo Enrico Fermi e Wernher von Braun, que era um antigo nazista, que ajudaram a construir a máquina. Dizem que era feita de raios catódicos, antenas e metais que recebiam som e luz em quase todos os comprimentos de onda. O Chronovisor permitiu que a equipe de cientistas documentasse eventos do passado. Eles acreditavam que esta máquina poderia ajudá-los a validar os ensinamentos da Bíblia. Bruno escreveu que Ernetti lhe disse que o aparelho tinha várias antenas, 3 das quais eram feitas de metais misteriosos. Havia também um localizador de direção que se afinava como a era que se queria ver. Uma tela mostrava o evento desejado enquanto um dispositivo de gravação fazia as filmagens. Mas era uma janela para o passado, ao invés de uma típica máquina do tempo. Ernetti contou que ele testemunhou o discurso de Marcus Túlio Cícero ao Senado Romano em 63 a.C. Além disso, ele também viu a fundação do Império Romano, a destruição de Sodoma e Gomorra, juntamente com muitos outros eventos bíblicos. Até sua morte, Ernetti manteve sua posição sobre a ciência do Chronovisor e que ele tinha sido escondido no Vaticano para salvaguarda. As pessoas que trouxeram este dispositivo à luz estão mortas há muito tempo, mas o mistério em torno dele ainda persiste, já que o Vaticano está bastante apertado sobre o assunto e não tem havido nenhuma evidência sólida apoiando estas alegações. Será que o Chronovisor poderia ser real? Mas se for, então, por que ele está sendo mantido em segredo? Conte pra gente o que você acha nos comentários.